Ô, professor, o exercício vai ser individual? Não, vai ser em grupo. Não, mas pode ser individual. Vocês é que Ai, decidem. melhor. Ai, eu Vocês é que prefiro decidem. individual. É? Prefiro, professor. Então eu vou dar a opção para vocês. Vou dar a opção para Ai, vocês de fazer ó, individual ou em grupo. isso é uma coisa também que facilita muito a gente no EAD, sabia? Porque, assim, fazer trabalho em grupo é legal quando um ajuda o outro. Hum, Agora, quando um trabalha, o outro não tem horário, aí nem sempre todo mundo consegue se reunir, acaba ficando uma coisa muito bagunçada. E a gente acaba se estressando por causa disso. Então, às ok. vezes, é melhor você fazer o seu trabalho no seu momento e a hora que você está disponível do que ficar ou dependendo de pessoas ou pessoas dependendo de você. Concordo, concordo. Vou falar um negócio para você. Quase todos os meus trabalhos, principalmente TCC, que podia fazer até 5 pessoas, eu sempre fiz sozinho. Sempre. Então, Sempre eu fiz prefiro, sozinho. eu prefiro muito mais, professor, porque eu não atrapalho ninguém e ninguém me atrapalha, sabe? Mas é uma opção. Por isso que eu vou passar para vocês. Nós faltam uns 10 slides, a gente acaba o material de hoje. Aí eu já entro com um exercício típico do nosso material, tá? Típico do nosso material 3 agora. E aí eu vou dar a opção. Se vocês quiserem fazer nos mesmos grupos que fizeram o trabalho 1, legal. Se quiserem fazer individual, também não tem problema nenhum para mim. Nenhum. Ah, então tá bom, professor, legal, obrigada. De nada. Vou esperar só mais 2 minutos, tá, turma? Já está Boa noite, chegando as professor. pessoas. Boa noite, Letícia. Mais 2 minutinhos, aí a gente começa o conteúdo. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa aí do que está ocorrendo, estamos à vontade, tá? Principalmente aqui, para quem não ouviu o que eu perguntei aqui para Marcela, para Beatriz e para o Caio, já não está mais aqui. Eu estou perguntando se quando a gente coloca o link da aula, se está atrapalhando alguma coisa, porque parece que tem outras salas que tem vários grupos para cada disciplina, e aí parece que está atrapalhando, né? Como nós temos um único grupo, eu acho que está facilitando, não tem dificuldade. Quando o professor põe o link, todo mundo vê. Não... E cada professor acaba vendo o link do outro, o conteúdo do outro. Então, se alguém tiver alguma sugestão de melhoria, a gente pode fazer também, tá? Boa noite para quem está chegando aí, turma. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Boa noite. Ok. Bom, vamos lá, turma. Já são 19h10. Vou dividir aqui com vocês o nosso conteúdo. Está quase acabando o material 3, tá? Quase acabando. Mas, que nem eu falei para a Marcela, tem uma surpresa aqui para vocês, que hoje nós vamos fazer um exercício referente a esse conteúdo. Então, olha lá, turma. Eu sei que tem poucos ainda, tá? Mas aí não tenho como esperar todo mundo. Nós estamos em 12, e aí a turma vai chegando. Eu falei para vocês que eu adoro isso aqui, né? Esse quadro, para mim, é uma diretriz dos sistemas, da mesma forma que aquele quadro amarelo é uma diretriz da logística. Então, de uma forma geral, a gente enxerga nesse quadro para qualquer empresa, claro que a gente tem que adaptar para a empresa que a gente está, um business inteligência, um DW, né, que é o armazém de dados, um supply chain management, um CRM e um ERP. Claro que isso aqui é uma quantidade pequena de sistemas dentro das empresas. Quanto maior for a empresa, eu falei para vocês, mais sistemas ela vai ter. Mas já dá para ter uma ideia da quantidade de sistemas ou da possibilidade de sistemas. Também temos aqui o lado esquerdo, que é o lado do fornecedor, e o lado direito, que é o lado do cliente consumidor. Lembrando que o cliente é um cliente intermediário, tá, turma? E que o consumidor é efetivamente aquela pessoa que vai consumir o produto. E aqui embaixo a gente tem uma cadeia de valor chamada logística de entrada, logística de produção, logística de saída, marketing, venda e pós-venda. Então, é mais ou menos isso que a gente vai cobrar no exercício. Mas vamos lá, vamos ao nosso conteúdo, tá? Então, aqui a gente falou de vários sistemas e falamos do TMS e do WMS. Agora a gente vai complementar com CTMS. Então,
que é o CTMS, turma? CTMS, então, é um sistema cognitivo de gestão de terminal. Cognitivo, então, de aprendizado através da razão. A razão significa execução, 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 muitas vezes daquele processo, e aí você acaba adquirindo conhecimento pela sequência de vezes que você viu, pela sequência de vezes que você absorveu o conhecimento. É um sistema inteligente, então, por trás desse sistema cognitivo, tem um sistema operando. É mais ou menos como eu falei para vocês do Extra, do Clube Extra, certo? Quando ele entrou, 2 anos antes de criar o Clube Extra, ele pegou o seu CPF e começou a mapear o que você comprava. Então, é um sistema cognitivo. Ele estava te conhecendo. A partir do momento em que ele te conheceu, ele lançou o Clube Extra. O que é o Clube Extra? É um clube que te dá descontos, te dá vantagem. Mas como é que ele te dá descontos e vantagem? Através do que ele aprendeu cognitivamente. Daquilo que você comprava e colocava no seu CPF. Pois não, quem está falando aí? Quem está querendo falar? Alguém está querendo falar alguma coisa? Ricardo, está no seu microfone por último. Você quer falar alguma coisa? Ok. Não fala, não responde, então não sei se quer falar. Então, é um sistema inteligente de rádio que pode ser programado e configurado de forma dinâmica. Rádio, que eu quero dizer aqui, é radiofrequência, tá? São as informações migrando. Então, cada posição do container, como o container movimenta, como o container chega dentro do navio. Isso vai passando informações, esse sistema vai absorvendo essas informações e vai colocando no banco de dados. Depois ele pede para esse sistema rodar, através dos algoritmos que estão lá dentro. Então, cada fórmula que aparece ali do container posicionado, do container se movimentando e do container indo para dentro do navio, cria uma fórmula através de um algoritmo. Depois ele lança tudo isso dentro de um sistema e o sistema acaba operando sozinho. Então, seu transceptor foi projetado para usar os melhores canais sem fio nas suas proximidades. Então, esse cognitivo. E depois, quando ele aprendeu a operar, o sistema manda as informações através de uma frequência de rádio. Uma frequência de rádio em que as máquinas, os equipamentos começam a operar na teoria sozinhos, né? Mas por trás deles existe um sistema operando eles. Boa noite para quem está chegando aí, tá, turma? Tal rádio detecta automaticamente os canais disponíveis no espectro sem fio. Em seguida, em conformidade, muda sua transmissão ou recepção de parâmetros para permitir que mais simultâneos de comunicações sem fio em uma determinada banda do espectro em um local único. Então, isso aqui são informações técnicas. Vamos lembrar, eu tenho lá os tags, né, os RFIDs de cada container ou de cada mercadoria, mandando informação, o sistema recebendo essa informação, mandando para o computador e vice-versa. Este processo é uma forma de gestão dinâmica desse espectro. Continuando, cognição é mais do que simplesmente a aquisição do conhecimento, que é o que a gente faz, e, consequentemente, a nossa melhor adaptação ao meio. Então, esse sistema não só aquisita o conhecimento, mas como ele vai transformar esse conhecimento num movimento futuro sem a presença do ser humano. É também um mecanismo de conversão do que é captado para o nosso modo de ser interno. Ela é um processo pelo qual o ser humano interage com seus semelhantes e com o meio em que vive, sem perder a sua identidade essencial. Então, cognitivamente, a gente vai aprendendo com o meio onde a gente interage. Da mesma forma, esse sistema que opera automaticamente os containers para dentro do navio vão aprendendo com o meio. Ela começa com a captação dos sentidos e logo em seguida ocorre a percepção. É, portanto, um processo de conhecimento que tem como material a informação do meio em que vivemos e o que já está registrado em nossa memória. Então, para nós,
Cognitivamente tem a ver com a nossa memória, tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu e colocou aqui, aprendeu, turma, é pegar o conhecimento e usar, transformá-lo na execução. Por isso que a gente vai fazer um exercício hoje. Então, como é que eu sei que eu aprendi? Porque eu peguei o conhecimento e coloquei em prática. Só dessa forma que eu sei que eu aprendi. Senão, eu só tenho o conhecimento. Não coloquei em prática, não é aprendizado. Então, da mesma forma, acontece no nosso dia a dia. Como é que eu sei que eu tenho que executar tal coisa daquela forma? Porque eu tenho conhecimento e botei esse conhecimento em prática, transformei em aprendizado. Dúvidas? Alguma pergunta aqui, turma? Marcelo, eu vi você balançando a cabeça. Não, né? Ok? Então, vamos lá. Continuando. Então, seria isso aqui, olha, olhando na prática, o que seria o sistema cognitivo? Turma, aqui dentro, hoje, dentro desse portainer, existe, né, uma casinha onde tem um piloto, como se fosse um piloto, né, de carro, um piloto de caminhão. Então, ele movimenta esse aparelho que está aqui, tá? Ele movimenta esse aparelho, pega o container e, através dessa maquininha, ele vai lá, praticamente em cima do navio, né? Bem em cima do navio, e posiciona o container de forma correta. Cognitivamente, isso vai mandando informações para o sistema. E o que vai acontecendo com esse sistema? Esse sistema vai adquirindo e vai gravando isso daí, colocando na memória dele a forma correta, onde estão posicionados os containers, tem que sempre ser a mesma sequência, tá, turma? Principalmente para inteligência artificial, e o mesmo navio, para que esse, né, aparelho funcione da forma correta. Mesmos containers, mesmos tipos de container, mesmo navio. Se mudou o navio, pode ser que mude a posição, então o sistema não vai identificar. Só vai acontecer quando os dois forem iguais, os mesmos containers nas mesmas posições e os mesmos navios. Então, se a gente enxergar mais ou menos, turma, a parte dos comandos seria isso aqui, tá? Pelo amor de Deus, nós não vamos ensinar, né, como faz o comando, tá? Só estou dando uma ideia aqui para vocês. Então, esse é a cara de um sistema. Então, ele tem lá as linhas rodando, ele tem lá a localização dos componentes, e ele tem aqui, deixa eu tirar essa forma, ele tem aqui os portainers e os transtainers. Estão vendo aqui, ó? Esses equipamentos em azul aqui, ó, bem fraquinho, mas depois vocês peguem o material e dão uma olhada. Então, esses transtainers, eles movimentam os containers de forma vertical ou de forma perpendicular ao porto, tá? Perpendicular ao porto. Então, eles vão pegando os containers e vão movimentando até próximo dos portainers. O transtainer até próximo do portainer. Aí o portainer, sabendo disso, pega o container e põe para dentro do navio. Hoje isso é feito com pessoas, tá? Então as pessoas fazem isso. Vamos lá, continuando. Então aqui é o posicionamento, olha só. Então ele enxerga esse programinha, vocês estão vendo aqui que tem umas letrinhas lá orientais, não é nem português, tá? Olha lá, tá vendo? Essas letrinhas orientais. O CTMS menu, tá vendo aqui embaixo, turma? Então é mais ou menos assim que ele opera, tá? Então ele tem os códigos fontes, certo? Que vão alimentar o meu sistema e o meu sistema vai operando, colocando cada um dentro do seu local correto do navio. Olha só que legal. Ô, professor, mas está tirando a mão de obra. De novo, quando eu tiro a mão de obra num caso desse, eu tenho que ter mão de obra atrás para fazer o quê? Quem é que faz o sistema? Quem é que faz os cálculos? Quem é que cuida do programa? Então, tudo isso existe uma outra, acaba tendo uma outra mão de obra, uma mão de obra mais específica, mais qualificada, e quem sabe até de uma remuneração um pouco maior. Então, mais ou menos funciona assim. Então, os containers estão posicionados em terra, ou seja, no porto ou no antiporto. Cada um dos portainers vai lá e pega o seu container e vai colocando dentro do navio. Isso é o CTMS. Não achei ainda um terminal que estivesse operando com CTMS aqui no Brasil.
Turma, perguntas? Dúvidas aí com relação... Professor, Oi. o senhor disse que nenhum terminal opera com CTMS aqui no Brasil, né? Isso, eu não achei. Não é que não tem. Nenhum deles disponibilizou isso. Talvez eles estejam até operando, mas não esteja aberto ainda. Mas eles usam o que o senhor saiba? O ser humano. O ser humano operando tanto o portainer quanto o transtainer. O Tipo, CTMS só tira o ser humano da operação. entendi. E o ser humano é que faz toda esse planejamento de colocar o container ali, é isso? Isso. Então, por exemplo, vamos considerar que eu não tenho CTMS, tá? Não tenho CTMS. Então, essa operação aqui, ó, tá vendo o portainer aqui, ó? Esse portainer tem uma pessoa aqui dentro. E essa pessoa aqui está seguindo um planejamento, exatamente isso que você falou. E o planejamento diz, pega esse container primeiro e põe na posição 1 do navio. Pega esse container segundo e põe na posição 2 do navio. Isso é um planejamento. Exatamente, isso é feito. Lógico, tem sisteminhas que fazem isso, que ajudam esse cara aqui dentro, esse maquinista, esse operador, a fazer isso que você está falando. O CTMS é um avanço disso, de tanto executar a mesma coisa. O CTMS, através de uma inteligência artificial, ele grava tudo. E aí ele faz sozinho. Eu tiro o operador aqui dessa máquina. Ah, entendi, professor. Tá bom. Então, eu Tá, não consegui descobrir se aqui no Brasil alguma empresa já usa o CTMS. Pode ser que use, mas não tem a informação ainda. Bora lá, turma. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Aí a gente parou aqui, né? Aí eu estou falando tanto de tag, né? O professor está falando tanto de tag. Tag é uma etiqueta, tá, turma? Tag é uma etiqueta. Então, tag é uma etiqueta, que pode ser uma etiqueta só de código de barras, ou pode ser uma etiqueta que tenha dentro dela um sistema de transmissão da informação através de ondas de rádio, chamado RFID ou RFID, tá? Então, as etiquetas transmitem as informações ou são lidas através dos leitores, dos readers, tá? Dos leitores. Então, esses leitores podem ler através do infravermelho ou através de uma informação do RFID. Esses leitores mandam para um servidor local server, um servidor local, que é um computador de grande porte, tá? Um computador que tem potência e competência para fazer as análises, tá? Não é um computador nosso, pequenininho, não. É um baita computador que custa aí no mínimo 20, 30 mil reais, porque ele é um servidor local, tá? Tipo assim, né, vamos supor, um aplicativo precisa estar rodando dentro de um servidor. Então, imagine o aplicativo do Mercado Livre. Então, é um aplicativo que está rodando no Brasil todo. Imagina o tamanho do servidor, ou vários servidores, porque se caiu um, tem que ter um outro para entrar no lugar. E aí, desses servidores locais, eles vão para a integração da empresa, a Enterprise Integration. Então, eu tenho o ERP, que é o planejamento de recursos da empresa, recebendo todas as informações. Isso aqui serve para qualquer empresa, tá? Mas principalmente para os nossos terminais, onde estão ocorrendo as operações portuárias. E serve de informação para o SCM, que é o Supply Chain Management, ou o gerenciamento da cadeia de suprimento da empresa. Dúvidas aqui, turma? Como é que funciona essa parte da migração das informações? Tranquilo? Tá? Ah, mas aí, Marcela, estou gostando aqui de ver você, vou falar com você, tá? Os outros não estão presentes. Professor, eu posso fazer isso no papel? Of course, é claro que pode. Poxa, minha empresa é pequena, eu faço em planilha de Excel. No problems, ou seja, sem problemas, você pode fazer isso efetivamente. Ah, professor, minha empresa lá tem uma entrada de um único produto, é um tag só, eu anoto na mão, na minha planilha. Excelente!
manda a bola para frente, não tem problema nenhum. O controle que você faz é na planilha, não tem o servidor local. Legal. Só que a eficiência do teu processo é a mais baixa possível. Por quê, turma? Olha só, lembra da dislexia que eu falei na aula passada? Olha só, hoje eu fiz a entrega de um produto da minha empresa e no código de acompanhamento de rastreio, os últimos 3 números eram 989. Eu escrevi, turma, mesmo sabendo o que eu estava escrevendo, 898. Quando eu entrei no código para ver o produto, ele fala assim, amigão, esse código não existe, por favor, verificar. Aí eu fui lá e olhei, verifiquei, caraca, eu digitei errado. É 989, eu digitei 898. Isso chama-se dislexia. Então, por eu saber que eu posso cometer esse erro, eu vou e reviso. Aí, se fosse uma pessoa autossuficiente ao extremo, eu nunca erro, né, turma? As pessoas são assim, eu nunca erro. Cara, você erra, eu não, vai para frente. E aí, quando é que o cliente vai saber quando o produto vai chegar? Não vai saber. Por quê? Porque ele não tem o código correto. Então, Marcela, estou vendo seu rostinho balançando. Isso acontece. Quando eu faço na mão, é ruim? Não, mas eu perco em eficiência. O meu processo está sujeito a uma quantidade de erros maior. E perder tempo também, né, professor? Muito bem, Marcela. Eu perco o meu tempo e perco o tempo do cliente. Imagine ele doido por saber onde é que está o produto dele e eu cometi um erro, fui para casa ou fui para aula, estou dando aula ou estou estudando e não consigo atualizar. Exatamente, é isso mesmo, Marcela. Agora aqui é uma plaquinha RFD que eu falei tanto para vocês. Olha, RFD, o que é o RFD? É uma etiqueta, certo? Isso aqui fechado. Mas dentro dessa etiqueta eu tenho baterias e tenho um transmissor. Então, o que é o RFD lendo? Identificação por radiofrequência, ou RFID, ou RFID do inglês, Radio Frequency Identification. É um método de identificação automática através de sinais de rádio, ondas de rádio, não é um aparelho chamado rádio, são ondas de rádio, tá? Ondas eletromagnéticas, recuperando e armazenando dados remotamente através de dispositivos denominados etiqueta RFID. Se vocês não conhecem, procurem, está sendo muito usado, nós temos agora fábricas, né, desse tipo de etiqueta. O preço está baixando muito, está mais acessível para que as pessoas consigam, as empresas consigam usar esse tipo de etiqueta. Ok? Perguntas? Alguma dúvida? Não, professor. Por último, eu acho que finalizando, faltou esse aqui. Quando a gente tem a conexão com clientes, é super importante eu ter um CRM, que é um Customer Relationship Management, ou seja, um gerenciamento do relacionamento com o cliente. E o que tem um CRM? É o atendimento ao cliente, é a informação centralizada, é a comunicação, é o controle de ocorrência de contatos com o cliente, é atender a necessidade do cliente, é o controle do processo do fluxo do trabalho, são elaboração de propostas comerciais para ter sempre um melhor resultado. Então, é um termo em inglês que pode ser traduzido para a língua portuguesa como gestão do relacionamento com o cliente. Criada para definir toda uma classe de ferramentas que automatizam as funções de contatos com os clientes. Aqui é o cliente / consumidor, tá? Essas ferramentas compreendem sistemas informatizados e, fundamentalmente, uma mudança de atitude corporativa, que objetiva ajudar as companhias a criar e manter um bom relacionamento com seus clientes. E aí, esse sistema armazena e faz o interrelacionamento de forma inteligente. Informações sobre suas atividades e interações com a sua empresa. Então, quanto mais eu conheço o meu cliente, melhor é, mas eu ganho a possibilidade de oferecer um serviço para ele. Imagine eu oferecer um serviço para o meu cliente, que o meu cliente
nem sabe que precisa, através das informações que eu consegui armazenar e criar esse interrelacionamento com o cliente. Dúvidas sobre CRM? Ok, então vamos lá, fechando. O que os sistemas de informação trazem para as empresas, ok? O que os sistemas de informação trazem para as empresas? Aí tanto faz o tamanho de empresa, o tipo de empresa, o que ela faz. No nosso caso, pensem sempre em operações de terminais portuários. Mas, por exemplo, professor, hoje eu trabalho numa padaria, hoje eu trabalho num supermercado, hoje eu trabalho numa empresa de turismo. Serve, tá? Sistemas de informações, soluções. Então, vamos lá. O que eu ganho quando eu informatizo? Qualidade e velocidade de informações. Turma, principais coisas. Qualidade. Qualidade é a diminuição considerável de erros, que a gente falou ali, que a gente argumentou aí com a Marcela. Velocidade, rapidez das informações. E o que eu ganho quando eu tenho qualidade e velocidade nas informações? Eu tenho redução de erros ao cliente. E a gente até comentou um deles agora. Tá? Redução do tempo de atendimento, redução do custo de mão de obra, racionalização de espaços e equipamentos, aumento de capacidade, desempenho do sistema de informação. Tudo isso são ganhos que eu tenho quando eu tenho qualidade e velocidade das informações. E cada um desses aqui me leva a um outro patamar, melhoria do nível de serviço, do nível de serviço que eu oferto aos clientes, tá? Melhoria do nível de serviço ofertado aos clientes, cai lá no tripé da logística. Redução do custo operacional, cai lá no tripé da logística. Para que eu aplico a logística? Redução de custo operacional e melhoria do nível de serviço ofertado ao cliente. E aqui, internamente, para a minha empresa, melhoria dos indicadores de desempenho. Eu consigo medir o que eu faço, quando eu faço e quem eu faço e quem faz. E isso aqui a gente vai falar ainda nesse semestre, indicadores de desempenho. Qual é o objetivo disso tudo? Qualidade. Qualidade de toda forma no atendimento ao cliente e dos meus processos. Produtividade. Produtividade é uma relação das saídas do meu processo com a entrada do meu processo. Ou seja, uma produtividade tem a ver executar mais com menos pessoas, vender mais ou ter uma receita maior com a mesma quantidade de coisas que eu vendo. Isso são questões de produtividade. E competitividade é estar no mercado competindo. É estar no mercado competindo com as empresas, com o meu custo, com o meu valor de frete. E aí eu ter uma perenização da minha empresa, ou seja, eu consigo ter a minha empresa operando e aí com isso eu estou gerando receita, tendo lucro e pagando todos os empregados. A redução do custo de armazenagem tem a ver com de movimentação e armazenagem, tem tudo a ver com o que está aqui dentro, ó, com a utilização de água e energia elétrica, aluguel, embalagem, provisões diversas, manutenção predial, manutenção de equipamento, combustível para caminhão, então, turma, é diesel, ok? Depois eu tenho GLP, gasolina, óleo lubrificante, depreciação de equipamentos, que eu falei que é quando a gente compra um caminhão ou de outras instalações, juros sobre estoque, custo de oportunidade, que é esse custo da gente oferecer um novo serviço para o cliente, laudos e licenças, seguros de equipamentos, mercadorias e instalações. Se o meu processo é bom, eu diminuo o pagamento de seguro, impostos, despesas administrativas, mão de obra, aluguel de equipamentos, despesas associadas à segurança, saúde, meio ambiente. E meio ambiente tem tudo a ver com a aula do professor Maurício, que é uma aula antes da minha na terça-feira, não sei quando que é a outra. Então, toda a parte de meio ambiente tem tudo a ver com o terminal, principalmente um terminal portuário, e segurança patrimonial. Dúvidas, turma? Dúvidas? Tranquilo? Nós estamos em 28 alunos, que beleza, que maravilha, tá? Não saiam não, porque agora vai vir um exercício. Então, olha, exercício para vocês, exercício de fixação. Vamos lá, galera. Então, mesmos grupos.
E aí, por sugestão da Marcela, se quiser fazer sozinho, pode fazer, ok? Mesmo os grupos, ou pode fazer sozinho. Ah, por quê? Porque é um exercício com base nesse material que eu passei. Então, com base no conteúdo sobre sistemas de apoio operacional e no terminal escolhido pelo grupo. Então, por exemplo, a Marcela quer fazer sozinha, mas vai ter que fazer o terminal que o grupo escolheu. No primeiro exercício, ok? Ah, o grupo da Marcela acha melhor fazer sozinho, ou da Letícia, ou da Stephanie, ou da Thalita. Cada um quer fazer sozinho o seu? Pode. Querem fazer em grupo? Pode, desde que seja o mesmo grupo e o mesmo terminal. Ah, eu escolhi a BTP. Vai fazer da BTP. Ok? Oi. Professor, desculpa te interromper, só que o grupo, o terminal que o grupo tinha escolhido, eu não sei se era um terminal muito legal, entendeu? Foi a Deikmar. Não, a Deikmar é legal, pode continuar com ela sim. Se for o teu grupo, É? Marcela, pode continuar. É um baita terminal. Eu gostei sim da escolha. Ah, Pode então tá ver, bom. tá? Agora, o que eu quero que vocês façam? Preencha 2 pontos, incluindo os sistemas com os fornecedores e os sistemas com os clientes e consumidores e possibilidades futuras. O que eu quero agora? Vamos lá, turma. Aqui, do topo da pirâmide, quais sistemas são usados aqui na estratégia? Então, o topo da pirâmide é a estratégia. Quem é a estratégia? O dono da empresa, os diretores e os gerentes executivos. Justifique cada um deles. Então, por exemplo, aqui certamente vocês vão usar o Business Intelligence. Você só vai me justificar por quê. Ok? Agora, quais sistemas são usados aqui no tático? Justifique cada um deles. No tático, isso já está lá no Moodle, tá? Esse exercício já está lá no Moodle. No tático, quando eu acabar aqui, eu vou pedir para vocês tirarem um print, porque aí vai acabar o meu Zoom e a gente vai voltar lá 20h20, mais ou menos, tá? Então, depois vocês tirem um print da tela. Olha só, no tático, você vai falar quais são os sistemas usados pelo teu terminal e justificar cada um deles. Mas o principal é esse aqui. Quais sistemas são usados aqui no operacional? Ou seja, no operacional da Deikmar, no operacional da BTP, no operacional do terminal de Paranaguá. Naqueles terminais que vocês escolheram, vocês vão colocar o sistema. Quais sistemas, turma? Vocês vão ver que está lá no exercício, está bem facinho. Qual sistema? SCM, ERP, WMS, TMS, YMS. Eu quero que vocês coloquem aqui no operacional quais sistemas. Professor, a empresa não apresenta o sistema que ela usa. Ok, então coloquem na cabeça de vocês, da cabeça de vocês, quais sistemas eles deveriam usar. Ok? Quais sistemas eles deveriam usar? Ah, professor, a Deikmar não coloca nenhum sistema. Então, em função do conteúdo que eu passei nessas aulas, vocês vão sugerir que a Deikmar deveria usar um SCM, um ERP, um WMS, um TMS, um CRM. Vocês vão sugerir, ok? Se vocês já tiverem isso no trabalho, é mais fácil. Se não tiverem, vocês vão colocar. Separe também esses sistemas em tracinhos, os que são da logística de entrada, da logística interna, da logística de saída, de vendas e marketing e do pós-venda. Então, por favor, tire um print ou tire uma foto agora. Não saiam ainda, tá? Tire um print ou tire uma foto. Que é isso que eu quero que vocês façam. Com base no quê? Com base no quê? Com base naquele slide que eu gosto, tá? E com base em todos os sistemas que eu passei para vocês. Vou estar à disposição de vocês no Zap, tá? Vou estar à disposição de vocês no Zap, mas só vamos voltar umas 20h20, ou seja, a gente tem 40 minutos para vocês fazerem esse exercício. Dúvidas? Professor, Oi. e se eu não achar os sistemas que eles usam? Então, Marcela, se você não achar o sistema que eles usam, você vai pegar com base no conteúdo e colocar aqui
aqui e aqui. O que eu acho que eles poderiam usar. Isso. Na realidade, não é o que eles poderiam, é o que você acha que eles deveriam usar. Ah, tá bom. Tá? Ok? Beleza, obrigada, professor. Eu vou, olha só, é com base nesse aqui, ó, tá? Com base nesse aqui, ó. Ok? Com base nesse aqui e nesse aqui. Aí vocês vão colocar quais sistemas. Dentro de uma parte da administração estratégica, da administração tática e da administração operacional. Vou tirar o stop aqui para poder pegar o print de vocês. Segurem aí, não saiam não. Print screen, ok. Vamos lá colocar aqui. Print screen, se acaba. Print screen, Ctrl V. Print screen, segunda página. Print screen, segunda página. Dúvidas, turma? Então já Acredito que até agora não. Tá, então tá acabando esse minuto, ok? Se tiverem, peçam lá no Zap, tá? Já tá acabando o Zoom e eu entro com o Zoom às 20h20, ok? Até já!